Olá, bom dia, gente. Hoje é sábado, não sei o dia do mês, perdão, alguém me ajude aí. 20, 18. 18, 18 de janeiro, ó, de 2025. Que maravilha. Gente, hoje quem levaria a reunião era o pastor Alan, né? Mas ele está descansando lá em Maranduba e ele me pediu para levar no lugar dele, que ele falou que a internet lá tá bastante instável, né? E ia ficar cortando muito. Então vamos orar nisso, né? Hoje junto. Toca eu aqui. 4 graus, tá um pouquinho frio aqui agora. Tô, não tô gesticulando muito não, que as mãos estão no bolso aqui para ver se esquenta. Ai, que bênção, gente, que bênção. Eu queria começar orando, eu vou já pedir pro Laércio se preparar aí, porque na conversa antes de reunião já tocou meu coração aqui, Laércio. Eu tinha marcado aqui um ponto de orar, era gratidão. E ontem teve reunião do GA, né? Vigílio, o Laércio disse que teve um mover de Deus muito bom ali. E ontem eu tive a reunião também dos meus jovens aqui, né? Ontem eu preguei para eles lá e éramos 5 jovens, né? Glória a Deus. Glória a Deus porque que estão, né? E eu, como eu comentei antes, até coço de vontade de estar aí em Uberlândia, no GA. Foi é muito marcante para mim. Eu já confessei uma vez que eu não gosto de ver muitos cultos, porque me dá muita saudade, né? Mas glória a Deus, e eu me sinto muito privilegiado de ser chamado para estar aqui. Então, eu queria, Laércio, que você orasse por gratidão, né? E essa gratidão englobasse tudo, né? Englobasse a presença dos jovens aí, a presença dos jovens aqui, né? Como Deus quer, sabemos que tudo está debaixo da vontade permissível de Deus, né? Então, Laércio, ora por Am- gratidão, por favor. Amém, Senhor Deus. E é isso que o Senhor encheu meu coração ontem, porque eu fui ali por meio desses irmãos tão jovens, tão cheirosos, todos ali, ó Pai, reunindo. É claro que é uma igreja só, Senhor, diante do Senhor, mas veio um grupo de uma igreja tal a outra e se ajuntaram como o corpo de Cristo aqui nesse lugar. Eu fui tão egoísta, Senhor, no começo ali, chegando ali, com o coração pedindo ao Senhor que o Senhor falasse comigo, porque eu precisava ouvir o Senhor na minha vida e o Senhor pôs eu chorar por esses jovens. Oh Deus! Aí o Senhor falou mesmo. Aí o Senhor me mostrou, Deus, que como quando eu me doasse a minha vida ao próximo, àqueles jovens, a clamar, chorar por eles, pelas vidas deles, a profetizar, ó Pai, o futuro do Senhor na vida deles. Aí o Senhor me curou, Deus. Oh, Pai, isso é gratidão, Pai. É gratidão de se dispor ao Teu Espírito Santo, ó Pai. Gratidão de se abrir para o Senhor, Pai. Eu sei que os nossos dias muitas vezes não estão legais, ó Deus, como a gente queria. Mas, Pai, em tudo a gente precisa dar graça, como diz a tua palavra, porque em tudo o Senhor tem feito a tua obra. A obra que o Senhor começou, o Senhor vai terminar, assim diz a tua palavra também. E ali, ó Pai, né, junto com aqueles jovens, eu lembrei, ó Deus, há 20 anos atrás de tantas coisas que o Senhor me envolveu na igreja, no evangelismo, em chamados. E ali eu desejei, Pai, para aqueles jovens, fome e sede do Senhor, Deus. Fome e sede da palavra, como ela foi dita ali. Então, Pai, gratidão, ó Deus, nós temos ao Senhor por, por nos segurar, Deus, por nos manter nesse chamado. Chamado igreja, ó Deus, comunidade. Chamado, ó Deus, por cada um no seu lugar, cada um ali cumprindo o seu papel e exercendo ele debaixo da tua graça, independente
do jeito que tiver a nossa vida, mas obedecendo o Senhor, porque é grato demais, Deus, poder ouvir o Teu Espírito Santo e obedecê-lo. Obrigado, Espírito Santo. Mova, sim, mova sobre a vida desses jovens, esses jovens na Espanha, esses jovens na África. Senhor, mova sim, Senhor, sobre o coração desse povo que carece, que precisa ser tirado e livrado deste mundo mal. Gratidão te damos, Pai, por sermos igreja, por sermos corpo de Cristo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Laércio. Amém, Amém, Laércio. Laércio. Maravilha. É bom quando sai do coração assim as coisas, né? Seguindo como igreja, como gratidão, uma das coisas que a gente sempre faz aqui é orar pelos enfermos, né? E eu queria pedir para o Evandro, se o Evandro pode orar e preparar aí, por favor. Amém, amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, queremos mais uma vez, Senhor, te agradecer pelas tuas maravilhas, pelos teus cuidados, pelo teu imenso e maravilhoso amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos concedidas a cada um de nós, Senhor. Obrigado pela saúde que o Senhor nos dá, Senhor. E eu peço agora, em nome de Jesus, por aqueles irmãos e irmãs, Pai, que neste momento estão passando por problemas de saúde, por dificuldades, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando, Pai, abençoando, Pai, esses irmãos, para que eles fiquem bem, Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, Senhor. Em especial, coloco, Pai amado, a vida da Nicole, Pai. Uma moça cheia de vida, de alegria, Senhor. E de repente a sua vida é parada. Ela está agora num leito, ela está agora vivendo uma nova realidade na vida dela, Pai. Senhor, que o Senhor conforte o coração dela, que o Senhor dê a ela discernimento, que ela possa entender, Pai, qual é o teu propósito em toda essa situação, Senhor, porque tudo tem um propósito. O Senhor não faz nada que não seja com propósito, Senhor. Que o Senhor cuide dela, Pai. E conforme o Jonatas tem relatado e eu tenho replicado tudo aquilo que está acontecendo, está se passando, ela está mais tranquila agora. Que o Senhor continue, Pai, operando na vida dela, Pai. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, Pai. Que o Senhor continue cuidando dela, Pai, em nome de Jesus. E esteja cuidando também da sua família, Senhor. Abençoando, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, que o Senhor esteja ali com ela naquele leito, Senhor, naquela UTI. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, eu te peço também pelo primo da Enilce, que o Senhor esteja ali com ele, Senhor, abençoando, cuidando, Senhor. Eu peço pela dona Lourdes, pelo seu Luiz, e te peço, Senhor, por todos os enfermos, Pai, que a gente conhece e aqueles que a gente não conhece. Tem muitas crianças também, Senhor, e passando por problemas seríssimos de saúde, Senhor, que o coração da gente até dói, Pai, de ver os pequenininhos, né? Crianças que ainda nem sabem o que é viver, está começando a viver e já passando por tantos problemas, Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia, Senhor. Que o Senhor esteja cuidando, Senhor, de todos os enfermos, Senhor, dando saúde e abençoando os seus pais também, Senhor. Abençoando os amigos, Senhor, porque é difícil, Pai, a gente ver alguém querido passando por tantos problemas, Senhor. Que o Senhor esteja abençoando com a tua mão poderosa, Senhor, trazendo cura, afofando o leito, Senhor. Oh, Deus, é tão difícil, Deus, é tão complicado. E eu me coloco no lugar de cada um, porque eu já passei por isso, Pai. E a gente, às vezes, fica tão desesperado, sem saber o que vai acontecer, mas sabemos que a nossa esperança é o Senhor, que o Senhor está cuidando de tudo. Ó Deus, que cada um desses irmãos que estão agora, Senhor, num leito de enfermidade, possa compreender isso, que o Senhor está cuidando, que o Senhor não nos desampara,
Que o Senhor não nos deixa sozinhos, Pai. Cuida, Senhor, abençoa, Senhor, cada um. E cuida de nós também, Senhor, para que tenhamos saúde e que fiquemos firmes, Senhor, na nossa fé, Pai, na fé que o Senhor nos dá, Pai. Essa é minha oração nesta manhã, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Evandro. Amém. Evandro. Obrigado, obrigado. Que maravilha. Seguindo a oração, deixa eu ver quem que eu vou pedir para orar aqui, ó. Ivo, meu querido amigo Ivo, você pode orar por nós? Bom dia, meu querido. Posso sim? Bom dia a todos aí. Bom dia. Ivo, meu docinho de leitinho, ele é branquinho, né? Docinho, assim. Ui, saudade de você, Ivan. Ivo, Saudade também. ore no meu projeto aqui que eu fiz de petições de orações, eu queria que orasse agora pela Igreja Vide local e pelas igrejas locais de Uberlândia, né? Você que é de Jocum, da Vide, bastante conhecedor, já visitou muitas igrejas e sabe que ainda existe algumas coisas ruins, mas existe muitas coisas boas. Olhe pela unidade, né? Em nome de Jesus. Amém, Paizinho. Eu quero, junto com meus irmãos, expressar minha gratidão por acordar na tua presença mais um dia. Que bênção, Pai, acordar com o Senhor, acordar com o coração alegre, Senhor, podendo pensar nas coisas do alto, se reunir com os irmãos e buscar o Senhor junto, falar com o Senhor sabendo que o Senhor está ouvindo, pronto a responder, a nos direcionar, Senhor, no nosso dia. Que bênção, Senhor. É uma bênção maravilhosa, Senhor, acima de qualquer coisa que a gente possa receber. A tua presença, a tua direção está acima de tudo, Senhor. Essa relação próxima com o Senhor. Que bom, Senhor, que a gente pode fazer isso e descobriu isso e amo fazer isso. Faz todo sentido a gente se reunir aqui e buscar o Senhor juntos, nos alegrar, Senhor, com mais um dia na tua presença. Senhor, eu te louvo também pela nossa igreja, a igreja que a gente congrega, se ajunta para estar junto, para buscar o Senhor. Pai, eu lembro, o primeiro dia que eu fui na Vídia, a primeira frase que o pastor Alan falou, que marcou minha vida, que o que importava ali não era tijolo, ele ali mexeu comigo e até hoje, Senhor, eu lembro, 10 anos atrás, que o que importava era a gente, era o Senhor em primeiro lugar e as pessoas. Eu te louvo, Senhor, de todo o meu coração pela Igreja Vide, por cada irmão, por cada pastor, pela inclinação, pelo desejo, pela busca da tua palavra, de ser uma igreja bíblica, uma igreja obediente, uma igreja que não busca os próprios interesses, não busca melhorar a estrutura, de atrair gente, ela busca te ouvir e te obedecer. Obrigado, Senhor, pela Igreja Vide. Eu te louvo e te agradeço pela Igreja Vide e por cada igreja que tem buscado o Senhor de todo o coração. Eu te louvo porque eu tenho ido em igrejas que amam o Senhor, que estão buscando o Senhor, que estão ensinando Bíblia para o seu povo, para suas ovelhas. Louvado seja teu nome, Senhor, que o Senhor está trabalhando na tua igreja, na sua noiva. E a tua bondade, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia. Não é pela bondade do homem, não é, Senhor, pela capacidade do homem, mas é pelo Senhor, pelo teu amor, pelo teu caráter, por quem o Senhor é. E nós te louvamos, Senhor, aqui essa manhã juntos, porque é o Senhor, Pai. É por quem o Senhor é. E nas suas mãos estamos seguros, podemos caminhar. E quem busca o Senhor anda no claro, na luz e pode continuar, Senhor. Eu oro por uma bênção especial pela tua igreja, por unidade, Senhor. Assim como foi ontem, como o Laércio compartilhou, com os jovens ali, o jovem talvez tenha menos arrogância que os mais velhos, que os mais
tem mais tempo de igreja, que os líderes que se juntam de maneira mais simples, mais entregue, menos preocupado com tantas coisas. Senhor, dá-nos isso mesmo, Senhor. Essa bênção de adorarmos o Senhor juntos e crescermos em conhecer o Senhor juntos, em crescermos em fazê-lo conhecido juntos, no nome de Jesus, Pai. É o que eu te agradeço e te peço, Senhor. E por fé também agradeço essas coisas que estamos pedindo. No nome de Jesus, amém. Amém, Eva. Amém. Amém. Obrigado. Gente, seguindo o meu plano aqui de oração, gostaria de pedir para Leila. Leila, acorda, Leila. Leila. Ela dormiu mesmo. É que a sua foto tá parada aqui para mim, com os olhinhos fechados da oração. Eu falei, não, a Leila tá dormindo. Nada. Leila, por favor, ore por família, né? E filhos, matrimônio, né? Vocês têm um ministério de casais e tudo. E uma das coisas que veio no meu coração, né, que eu estava colocando família, a gente olha muito pelos nossos filhos, tal, tal. Os parentes, tem uns parentes que é carne de pescoço, né? Mas também tem uns que é filé mignon. Mas eu tenho orado muito pelos meus parentes daqui. Olhe por isso, pela família, pelos filhos e pelos parentes que, sobretudo, o que veio no meu coração é que aqueles que não conhecem a Deus, ou que conhecem e o rejeitam, possam ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ah, o Amém? Espírito Santo é lindo, né? Vocês estão me ouvindo bem? O Sim, ouvindo sim. Espírito Santo é... A minha imagem, eu estou vendo que está parada aí. Isso é a minha internet. Tá dormindo na imagem, e por isso que eu... Eu estava orando aqui. É lindo. É, de manhã eu acordei pensando exatamente nisso, né? Nas nossas famílias. A gente... eu pensei... Muito interessante. Pensei, gente, a gente pensa tanto em missões, em fazer missões fora e tal. E dentro da nossa casa, né, na nossa família, nós precisamos, eu acredito nisso, que Deus não nos coloca em uma família sem propósito nenhum. Quando Ele Exatamente. chama um ou outro, tipo, Ele pinça um, depois pinça o outro, é para aumentar, né, os missionários naquele meio, naquele povo, porque Ele também nos dá um povo. Eu lembro dessa palavra que o pastor Alain recebeu, né, que Deus estava dando um povo para ele, que era a É, vide. E Deus também nos dá esse povo, né, a nossa família, para que a amém. gente veio também aquele versículo que se a gente não cuidasse dos da família da fé, aí eu pensei, né, mas os da família da fé, a igreja, para pensar bem, a igreja, ela é luz, então como é que você vai brilhar no meio da luz? Você tem que brilhar no meio da treva, Não, não é? claro. Então É. vamos olhar isso. Ô Leila, eu gostaria, Leila, que você orasse, por favor, por um sobrinho meu, ele chama Rafael. A minha irmã, a mãe dele, esteve lá com ele mora, acho que em Leopoldina, e ele se juntou com uma moça lá, eles têm um filhinho, um menininho de 3 anos, mas disse que eles brigam o dia inteiro e o menino fica no meio daquelas gritarias, é tapa, sabe? Meu Deus do céu, eu fiquei, minha irmã assim me ligou chorando, sabe? Falou, Evandro, o que eu vi lá, eu fiquei, nossa, e o menino se apegou a mim, agarrava comigo e eles brigavam comigo, falando que eu tava passando a mão na cabeça do menino. Um menino de 3 anos, pensa, no meio de briga, de tapa, de palavrões. Que Deus tenha misericórdia dessa criança também, né? Em nome de Amém. Jesus. Porque, Parentes, isso mesmo. amém. Ô Jesus, muito bom, Senhor, nós estamos aqui nessa manhã de sábado, reunidos em nome de Jesus, em um só Espírito, em só propósito. Temos um só Senhor, Deus. Muito obrigada por esse privilégio que o Senhor nos dá. Obrigada pela salvação, Deus, porque o Senhor nos escolheu. A tua palavra diz que o Senhor nos escolhe para a gente dar fruto.
E então, Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela família que o Senhor nos colocou. Tão contraditórios muitas vezes, é, a esposa, como eu, por exemplo, de Goiás, o Celim de Minas, como a gente vem conhecer aqui, e o tamanho da nossa árvore genealógica. Ô Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar nessa manhã pela nossa árvore genealógica. Eu posso contar, Deus, nessa árvore genealógica, quantos conhecem ao Senhor? Poucos. Podemos contar nos dedos até. E aí, Deus, nós estamos inseridos nessa árvore genealógica e eu te peço, Senhor, que visite a árvore genealógica de cada um, em nome de Jesus. Desde a raiz, onde aqueles que estão firmados no Senhor, aqueles que buscam no Senhor, que anseiam pelas águas do Senhor profundas, até a última folha, o último fruto, lá no alto dessa árvore, ó Deus. Vai visitando cada um, cada galho, cada folha, ó Deus. Em nome de Jesus. E aí nós colocamos nomes, Senhor, os nossos sobrinhos, cunhados, ó Deus, aqueles que fazem parte da nossa vida, cunhadas, concunhados, quantos, ó Deus, tem nessa árvore onde vai se juntando e juntando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós sejamos verdadeiros missionários, ó Deus, na nossa família. Que nós possamos exalar o bom perfume de Cristo, que nós possamos, ó Deus, é, ser suporte, que o Espírito Santo nos ajude com sabedoria, com estratégia, com discernimento, ó Deus, em nome de Jesus, cada um de uma maneira, cada um é acessado de uma forma, nos dê sabedoria, Senhor, para entender como acessar. De repente, na nossa família, quantos aqui, ó Deus, quantos tem? Ah, não gosto daquela cunhada. Ah, não gosto daquele cunhado. Ah, não gosto daquele sobrinho, porque ele é assim. E assim, ó Deus, o Senhor nos dê sabedoria para acessá-los, cada um. Eu me lembro aqui agora, Deus, que na minha árvore genealógica eu tenho um primo que ele é homossexual. E eu tenho pedido estratégias do Senhor para acessá-lo, como acessá-lo. Então, que nós tenhamos, ó Deus, esse despertar, essa sabedoria, esse entendimento, o verdadeiro, ó Deus, a verdadeira forma de acessar cada um para que sejamos simpáticos, empáticos, ó Deus, e não aqueles piegas, aqueles cristãos que começa a querer colocar a pessoa no quadradinho dela. Cada um tem um jeito de ser, não vai ficar no quadradinho, Senhor. E que a gente tenha essa visão, Pai, em nome de Jesus, de uma forma muito especial. Eu quero pedir pelo Rafael, Senhor, em nome de Jesus, que o Evandro trouxe agora. Visita, Espírito Santo, está escrito na tua palavra. Nós podemos só ser testemunhas do Senhor. Nós não precisamos advogar, mas ser testemunhas. E existe um advogado, que é o Senhor Jesus. E está escrito na sua palavra que há o Espírito Santo, o Consolador, o Confortador, o que convence do pecado, do juízo, da justiça. E o próprio Espírito Santo, ele sabe advogar, testemunhar, e nós precisamos só ser instrumentos, ser a boca do Senhor, trazer aquilo que nos dá esperança, onde está escrito na sua palavra, abre a boca, que eu te darei a palavra. O Senhor já me deu essa palavra há um tempo atrás. E, ó Deus, que seja assim na vida dos meus irmãos essa manhã, para que cada um abra a boca com sabedoria, que o Senhor com certeza dará as palavras para serem usadas. E assim, sendo usadas as palavras do Senhor, que não volta vazia, o Espírito Santo convencerá do pecado, do juízo e da justiça. E conhecerão ao Senhor, de como verdadeiramente o Senhor é. Um pai amoroso, um irmão é, que ombra, o Espírito Santo que está conosco para nos consolar e nos confortar nos nossos problemas, nas nossas questões, onde muitos têm, ó Deus, nos questionamentos. Assim eu oro nessa manhã, ó Deus, com a convicção de que o Senhor trará para cada um aqui essa sabedoria. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Leila. Amém, Leila. Obrigado. Que bom, Amém. né? Orações sair do coração, assim, nossa, Deus é tão soberano, né? Que maravilha. Seguindo a minha listinha de oração aqui, que eu coloquei, eu quero puxar um pouco a sardinha agora para mim, aproveitando de novo, né?
Eu queria pedir para o Chilei se preparando, vou pedir para ele orar. O Chileizão, ele é jocumeiro honorário, né? Ele mora dentro da Jocum, né? E não fez uma ETED, né? Ainda, né? Quem sabe o Chileizão anima a fazer uma ETED. Eu tô orando aqui para minha sogra tá morando aqui com a gente, não tô orando para ela fazer uma ETED aqui com a gente. Eu queria, Chile, que você orasse por nós aqui, Jogo com Vigo, por missões, claro, e por Espanha. Por Jogo com Vigo no sentido dos nossos projetos que a gente tem aqui, né? São bastantes, não tem problema eu especificar tanto. Mas ontem eu escutei um pastor falar e mexeu muito comigo. E esse é um dos nossos principais projetos aqui, que é evangelização por vizinhança, né? Por vida, por testemunho. E ele falou assim, o pastor, o que que o sal faz na gente? Ele nos dá sede, né? Quando você come muito sal, ele dá muita sede. Aí ele falou assim, quem está ao seu redor tem sede de escutar a palavra de Deus? Se eles não têm sede, porque você não está salgando bem, né? Eu falei assim, nossa, será que os meus vizinhos têm sede? Será que eu estou jogando sal, estou pondo sal grosso nesse povo? Então, Chile, olho por Jocum Vigo, por missões e por Espanha, e por nossos projetos, por missões, quando eu falo vocês também, né? Que vocês sejam salgadores aí, que todo mundo tenha sede perto de vocês, de mim também, em nome de Jesus. Amém. Pois é, Tiago. Meus vizinhos aqui são. Meus vizinhos é Frank, Saulinho, Jocum. Eu acho que eu preciso ter sede, viu? Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, exaltamos o teu santo nome, ó Deus, pela oportunidade de manhã, toda manhã, estarmos juntos, ó Deus, sempre na sua presença, claro, orando, intercedendo, ouvindo a tua palavra ser explicada, para que possamos crescer, papai, no conhecimento do Senhor a cada dia, que jamais voltemos atrás, que jamais diminuamos, exceto na humildade. Mas, papai, eu quero pedir nessa oração, papai, que tenhamos esse entendimento, papai, como Paulo escreveu aos Gálatas, de lembrarmos, ó Deus, que somos enviados, somos todos mensageiros do Senhor, não são só os missionários, digamos assim, profissionais, não estou dizendo de salário, aqueles que estão de tempo integral, aqueles que dão mais tempo, pastores, missionários, evangelistas, mas somos todos nós. O ide, o indo, é para todos nós, papai. E, papai, mas não há como não te glorificar pelo seu chamado que é obedecido para aqueles que saem do conforto de suas casas, saem do conforto de sua cidade, de sua região, e vão para regiões distantes, seja tribos indígenas, ribeirinhos no Brasil, ou outras, ou favelas, sejam aqueles que saem da cultura, saem de sua nação, ah, da sua comida, dos seus costumes. Aí, como o Tiago, Marielle e tantos outros, papai, aí pelo mundo afora. Mas, especificamente, eu quero te glorificar pela vida do Tiago e do Marielle, de suas filhas, papai, pela disposição de estar tão longe. Eu sei que sentem muita saudade, como o Tiago já disse hoje, da igreja local, daqui. Sente saudade dos parentes, dos pais, dos amigos, mas o obedecer, eu tenho certeza que está atravessado visceralmente no coração dessa família, papai, que está aí pregando, testemunhando, ajudando, intercedendo tantas pessoas, especialmente meninas, né, nessas situações que ele sempre retrata. Pai, fortalece o coração, papai, do Tiago e da Marielle,
e toda a sua equipe, para que sintam cada dia mais fortes no Senhor. Que o Senhor seja efetivamente a esperança deles, especialmente quando a saudade bater no coração deles, a tristeza, a dificuldade que certamente atravessam dia a dia, papai, nesse obedecer, papai. Que eles sintam a tua presença bem forte em suas vidas, naquilo que estão fazendo, que sintam no coração essa sede saciada da tua palavra, trazendo a esperança de que estão trabalhando para o Senhor da Seara. Muito obrigado por essa família, por essa vida, por essa equipe aí na Espanha, em Vigo, papai, e que, mesmo que eles não vejam, o fruto de seu labor, de seu trabalho, certamente um dia verão, quando estivermos face a face com o Senhor, quando passarem pelo trono do Senhor para receber o seu galardão, que certamente, como eu penso, que são galardões de autoridade. Muito obrigado, papai, porque são espelhos para a gente, para nos dar objetivo, para que possamos orar, interceder, sermos parceiros naquilo, tanto quanto possível, papai. Essa é a minha oração, papai, crendo, papai, que o Senhor já fez na eternidade a obra através desses seus filhos, ó Deus. E te louvamos por isso. E honramos o nome deles também, sim, papai. Que todo louvor, toda glória para o Senhor, mas a quem honra, honra também. Nos sentimos felizes, papai, em testemunharmos essa obediência que essa família desenvolve aí na Espanha. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém, Sileizão. Amém. Obrigado, obrigado. O pastor Alan está trazendo o livro de Gálatas, né? E falou assim, ó, Tiagão, se você quiser trazer um perfil do livro, seria bom. Eu falei, tá bom, pastor, vou orar aqui, ver que aqui. E eu fui ler o livro de Gálatas de novo, meditar, entender alguma coisa. O livro de Gálatas é muito teológico, né? Trabalha muita. Isso é mais para o pastor Alan mesmo, para o Marquinhos. Eu gosto de teologia, mas não sou muito bom para falar de teologia, não. Então tem muita heresia, meu Deus, meu Jesus. Então, lendo e buscando, e pedindo para o Senhor uma palavra de Deus, todo o livro de Gálatas é uma carta de exortação e, ao mesmo tempo, uma frustração que Paulo teve, né, por ver o povo brigar por ser circunciso ou não, gente infiltrada no meio querendo mudar costumes, querendo mudar as coisas, né? Não sendo irmãos, brigando, né? Por isso que eu escolhi os pedidos de oração hoje nesse sentido de amar o próximo e de unidade, né? Por família, por igreja, né? Esse foi o meu pedido hoje de oração, né? Voltado nisso. E eu queria ler lá no capítulo 5, versículo 13 e 14, que fala um pouco da liberdade. Eu queria dar um testemunho meu pessoal e expor um pouco as minhas fraquezas aqui, para a gente entender um pouco isso. Quem tiver aberto aí, senão eu vou ler aqui. Gostei muito dessa versão aqui, o Marquinhos me deu essa Bíblia da vida de presente quando eu vim embora, lá no aeroporto. Gostei demais, estou meditando bastante nela, viu, Marquinhos? Obrigado. Versículo 13 fala assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros, pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, ame a seu próximo como a você mesmo. Nossa, isso é muito, muito profundo. Como todo mundo sabe, né, dá para ver aqui que eu dei uma emagrecida boa, né, quase 60 quilos. E eu fiz dieta, né, dieta, dedicação e tal. A história é quando a Marielle ficou grávida de Sofia, eu estava muito pesado assim, eu falei, nossa, eu não vou dar conta de ser um bom pai.
né? E pedir para o Senhor sabedoria e força para começar uma dieta. E bom, foi, graças a Deus, eu vi a mão do Senhor em tudo, já preguei na vídeo a última vez, testemunhei um pouco sobre isso. E um pouco de eu emagrecer, claro que tem a ver com a saúde do meu corpo também, mas é muito espiritual isso. E entra nisso aqui de amar o próximo, né? Eu fiz por amor às minhas filhas, né? Por amor à minha família. Como, imagina, eu não dou conta de criar minhas filhas porque tô gordo, por um desleixo meu, um desequilíbrio meu, né? Tá, resumindo, eu cheguei, aí em setembro desse ano eu consegui, diante do governo aqui, uma cirurgia para tirar o excesso de pele, né? Graças a Deus, tirei o excesso de pele da barriga, deu tudo certo. E, bom, aí é aqui que eu quero chegar. Falei, nossa, cumpriu, Deus foi fiel comigo, eu consegui, glória a Deus, emagreci, fiz a cirurgia, pam, tô livre. Vou viver livremente, né? Resultado, já engordei quase 10 quilos, né? Depois da cirurgia. Aí eu parei para pensar nisso tudo de novo. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu chamei minha nutricionista é cristã, né? Mulher de Deus, abençoada. Quem precisar emagrecer, eu indico ela, viu? E ela falou assim, Thiago, eu estou meditando nisso, porque as pessoas que conhecem o caminho não conseguem permanecer no caminho. E eu falei, não sei responder isso, e eu vou orar sobre isso. E uma das coisas foi a liberdade. Nesse sentido, eu não consigo ter liberdade. Eu preciso ter lei. Eu preciso viver na dieta. Claro que eu vou ter uns momentos de prazer, que eu vou ter um churrasquinho e tal, mas a lei é boa. A lei revela, nos ajuda a revelar o pecado, né? E nesse versículo aqui fala: porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Amém. Mas não use a liberdade para dar ocasião à carne. Foi o que eu fiz. Então, assim, eu estou confessando aqui um pecadão, deu ocasião à carne, o meu desejo. É bom comer, é bom comer. E depois está assim, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Aí eu pensei, gente, eu fiz dieta por amor às minhas filhas, claro, por amor a mim também. E eu dei ocasião à carne e deixei de amar. Eu gosto de falar, eu estou vivendo uma briga dentro de mim gigantesca. Aí eu fui meditar sobre liberdade. O que Paulo quer trazer? Liberdade aqui é liberdade de liturgia, de culto, da circuncisão, é ser livre. Isso a gente já é livre, meu Deus, a vida já é livre disso faz anos, né? Mas não é sobre essa liberdade, é liberdade minha, dentro de mim, dos meus pecados, dos meus desejos. E eu fiquei pensando, falei, Jesus. Aí eu voltei, tem 2 semanas que eu consegui voltar uma dieta legal e tal, ter meus... Mas assim, eu preciso da boa lei. Eu, Tiago, eu não sei viver em liberdade ainda. Porque, infelizmente, a gente, todos nós temos o pecado do orgulho, né? De falar, eu sei o que é bom para mim. Quando, quando comemos o fruto, né? Tiramos Deus do trono, sentamos no trono e falamos assim, agora eu sei o que é bom para mim. Porque eu começo a ter, agora eu sei o que é bom e o que é mal. Então eu posso julgar o que é bom para mim. Esquecemos que é o nosso Criador que nos fez, é Ele que sabe o que é bom para nós. A gente orou que todas as orações, vimos a soberania e o poder de Deus nessa enfermidade, no culto dos jovens, na união das igrejas, tudo, na família, né? A soberania de Deus em trazer o coração da Leila, aquilo que eu queria que eu pedisse para ela orasse, sobre família e tal. Deus é soberano. Não sabemos o que é bom para nós. O que é bom para nós é ler a Bíblia, orar, meditar, essa ordinária. Isso é bom para nós, isso eu te garanto. Acho que a única coisa que eu sei é essa. Mas se a lei veio para nos revelar, para nos ensinar o caminho, pois siga na lei, mas não fique preso nela. Acima da lei tem um amor. Acima da lei tem a graça, tem a fé. Acima da lei. Mas a lei é boa. Use o que é bom. Mas não seja hipócrita.
em viver uma lei farisaica. Amém? Então, eu, no meu caminho, não consegui viver em liberdade nessa área da minha vida. Provavelmente eu vou precisar da dieta lei por toda a minha vida, até eu conseguir transformar minha mente nesse sentido. E é um processo, e vai indo, vamos viver o processo. Amém, irmãos.